Nós sabemos que a mulherada tem que se cuidar mais e mais, porque hoje em dia, principalmente, a mulher cuida do lar, tem que trabalhar, cuida dos filhos, cuida do marido e muitas vezes se sente cansada, exausta. E a saúde, muitas vezes, da mulher precisa de um cuidado todo especial. É por isso que a gente trouxe a Valéria, a gente convidou ela para estar aqui com a gente, porque nós vamos falar com a fisioterapeuta, mas que também trabalha com a acupuntura. Ela vai falar sobre os benefícios da acupuntura para a saúde, principalmente sua, mulher. A gente sabe que a mulherada precisa se cuidar mais e mais, né? Tem muita mulher adoecendo, tem muita mulher não tendo noção dos cuidados que ela tem que ter com a sua própria saúde. E aí a gente convidou essa fisioterapeuta maravilhosa que trabalha com a acupuntura para nos ajudar a cuidar mais e mais de nós mulheres, né? Obrigada, é um prazer, Manu, estar aqui com vocês, né? O prazer é nosso, muito bom. Obrigada. E poder abrir o espaço para falar da acupuntura, Sim. né? Da acupuntura e principalmente na saúde da mulher. Que nós mulheres hoje em dia temos uma vida muito corrida e meio que a gente acaba se esquecendo, se deixando de lado. Né? É, porque quando a gente vem buscar um cuidado, provavelmente está sentindo alguma dor, a gente está passando por alguma situação. As mulheres, elas ficam bem, estão bem, mas a gente sabe que a mulher ainda é a que se cuida mais do que o homem. Mas a gente tem observado nos últimos tempos que tem muita mulher não apresentando sinais, seja de dor ou de alguma coisa que esteja acontecendo na vida dela, e às vezes ela está tendo um comportamento muito parecido com o do homem. Demora muito tempo para cuidar da sua saúde. E aí a gente quer chamar a atenção sua, mulher. Que você continue cuidando de você, que você continue buscando os profissionais, mas que você também entenda o que não está bem em você, o que tem que ser trabalhado, o que tem que ser cuidado. Né? A gente precisa desses cuidados. E hoje nós convidamos justamente a Valéria para falar sobre isso. Inclusive ela vai mostrar para mim, aqui dentro do programa, como as mulheres estão. Como as mulheres estão no dia a dia. Por que as mulheres têm adoecido tanto? Por que a saúde da mulher nos últimos tempos tem se abalado tanto? E aí, com certeza, ela como fisioterapeuta que trabalha com esse lado da acupuntura, vai poder mostrar pra gente quais são os pontos que ultimamente ela tem trabalhado mais na mulher. Aí, assim, a acupuntura, ela já é uma técnica milenar, né? Sim. No Ocidente, e no Brasil ela chegou por volta de 1970, né? Olha só. Que também já tem Bastante tempo. E que 54 anos. Só tem a agregar na vida da pessoa como um todo, não Sim. só da mulher, mas na saúde da mulher, ela tem assim, é primordial pra gente abrir os nossos olhos, a gente saber se cuidar, ter até a questão da consciência corporal, que muitas das vezes no dia a dia a mulher não tem essa questão, né? A gente vai se esquecendo. Às vezes a gente sente uma dor de cabeça hoje, daqui a uma semana, e não liga, não procura um médico, e não procura o cuidado com a mulher, a questão do amor próprio. Então a acupuntura, ela vem para trazer todos esses benefícios, né? A gente vai pedir só uma licencinha para você, porque a gente vai trocar seu microfone. Olha, você que está assistindo o nosso programa nesse exato momento, presta atenção. A Valéria, na verdade, está trazendo para a gente aqui algumas informações necessárias, se caso você não tenha ouvido o que ela falou, é que a mulher, ela precisa se cuidar. Hoje você tem uma dor de cabeça, amanhã você apresenta uma outra dor de cabeça e você não vai percebendo que você está guardando problemas em casa, vai guardando problemas de saúde em casa, guardando dentro de você. E chega um momento que o seu corpo, ele vai reagir e ele vai te dizer, olha, você não tá legal, você precisa de um cuidado. E aí ela vem mostrando pra gente, através da acupuntura, de que existem pontos no corpo da gente que podem ser trabalhados e estimulados de uma certa forma. E aí a gente vai querer entender melhor como a acupuntura pode trazer esses benefícios para a saúde da mulher. Quais são os pontos que mais, de uma certa forma, mexem com a nossa saúde? Por exemplo, é um útero, é um seio, é uma dor de cabeça, é um mal-estar, é um estômago. Existem alguns pontos que às vezes a gente não entende, mas, por exemplo, tem mulheres que têm muito problemas de joelho, problemas nos próprios pés. E aí a gente chama atenção para essa questão de dor. E geralmente a mulher, ela busca os cuidados, mas muitas vezes quando ela está sentindo dor. E não era para ser assim, né? O ser humano, ele tem que se cuidar no dia a dia de fato.
E aí a gente trouxe a Valéria para nos ajudar sobre esses benefícios da acupuntura, como ela pode ajudar na nossa saúde feminina, não é isso? Ótimo. E como eu estava dizendo, né, a gente meio que se deixa de lado. Sim. E muitas vezes só vai buscar se cuidar, o cuidado, quando essa doença já está instalada dentro do nosso organismo, né? E muitas mulheres no meu consultório chegam para mim que elas têm muita a questão de enxaqueca, muita questão de TPM, tensão pré-menstrual, muita questão de cólica, cólicas menstruais. Até a parte mesmo de cólica, gastrointestinais também aparece muitas. Eu acredito. E tem um índice muito grande de mulheres que apresentam a parte de melancolia, tristeza, ansiedade, chegando até uma depressão. E aí a gente chama atenção para a saúde da mulher, né? Alguns pontos podem ser trabalhados. Por exemplo, existem muitas mulheres que têm problema de endometriose, problemas com o útero. Sim, né? Só o que tem. Aparece Nossa, muitas impressionante. mulheres. É um índice muito grande de mulheres que a menina, né, com seus... Hoje em dia está acontecendo mais cedo a menarca, né? Sim. Hoje em dia, os seus 9, 10, 11 anos já vem apresentando muita TPM, muita cólica. Quando vai descobrir a incidência de uma mulher chegar a descobrir a questão da endometriose, já é lá por seus 30, 35 anos. Quer dizer, já passou muito tempo. Tem muito tempo essa doença, essa patologia, essa síndrome, né, feminina instalada. Aí onde ela vai buscar? Primeiramente, elas procuram a questão do médico. Sim. Né? Aí os medicamentos. Aí entra a questão dos medicamentos. A questão dos efeitos colaterais que esses medicamentos causam nessas mulheres e só onde vão buscar a questão da acupuntura. Você sabe que você está falando um assunto e que eu vou entrar também num outro quesito. Nos últimos tempos, esses problemas psicológicos, problemas com ansiedade, depressão, tem feito com que a mulherada realmente tenha buscado efeitos de remédios. Buscados profissionais, muitas não vão só para psicólogo, mas também procuram outros tipos de profissionais, como psiquiatras, neurologistas, e há essa necessidade, tem que buscar, isso é um fato. Às vezes você não consegue sozinha. Mas a gente tem percebido também que muitas mulheres têm se adoecido com excesso uso de medicamentos. Medicamentos que acabam trazendo para essa mulher problemas de hormônios, problemas de diabetes. E até uma questão de intoxicação do corpo. Intoxicação do corpo. E aí eu queria muito chamar a atenção justamente para isso. Tem aparecido muitas mulheres têm buscado você justamente por causa desse quesito, porque assim, você tem uma doença crônica, por exemplo, Valéria, e aí você é obrigada a tomar um remédio por uma vida toda. Mesmo você tomando esse remédio, você sabe que aquele remédio ele tá todo dentro de você, ele tá cuidando de um problema específico, mas ele tá deixando outras causas. Aparece muito a questão, principalmente como eu já comentei, da enxaqueca, né? A mulher ela chega a tomar muito medicamento por conta da enxaqueca e medicamentos mesmo de nível alto, de substâncias, o princípio ativo alto do medicamento. E não tem mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Então eu recebo muito essas mulheres para a gente trabalhar a questão da acupuntura. E dentro da acupuntura, a gente não trabalha só as agulhas, como muitas pessoas pensam e imaginam. É bom a gente falar sobre isso. A agulha é uma delas, né? É uma das técnicas. Terapia. Uma terapia. É um tratamento, né? E dentro desse tratamento, quando a mulher chega para mim, a gente faz uma avaliação completa, né? A gente avalia pulso, avalia língua, que todos esses meridianos, eles nos mostram alguma coisa. A gente tem algo para falar sobre isso. A gente é acupunturista, né? Então, a gente trata, pega os pontos, a gente vai inserir as agulhas nos acupontos, que a gente chama, né? Que são pontos específicos, de acordo com o meridiano, que a gente trabalha muito em cima dos órgãos e das vísceras. Olha que interessante, as vísceras são as maiores causadoras de problemas de saúde. Aí, as vísceras, por exemplo, mulheres com enxaqueca e mulheres, como a gente comentou, com depressão. São os órgãos que a gente trabalha mais, são órgãos relacionados ao coração, ao fígado, que é um órgão que está relacionado muito
a questão da tensão muscular, da fibra do músculo ele ficar tensionado, causa o coração, a mulher causa essa questão do rosto, esse avermelhado, essa palpitação, essa ociosidade, ansiedade, que não sabe o que fazer. Então a gente trabalha muito baseado em cima disso. Você falou da agulha, mas quais são outras terapias, outras técnicas que são trabalhadas através da acupuntura? Além da acupuntura, a gente tem a ventosa terapia, que são aquelas cúpulas, né, que deixam aquelas marquinhas famosas, roxas, às vezes, né? Só que cada marca, cada cor daquela marca da ventosa tem algo a dizer para o acupunturista. Verdade. Não é só porque ela ficou roxa, né? Tem várias cores, a gente tem um tempo correto para se usar a ventosa. E a ventosa não é só sair colocando ventosa por aí na musculatura do paciente, da paciente. A gente trabalha em cima dos meridianos. A gente pode trabalhar de forma sistêmica ou então de forma localizada, né? Olha que interessante. Naquele a sistema. cor vai influenciar? Influencia. A cor da cúpulazinha da ventosa influencia. Se for uma cor que ela fique mais clara, não tenha nenhuma diferença da cor da pele do paciente, é como se o paciente ele tivesse sem energia e muitas vezes aquele paciente pode estar apresentando anemia, né? E às vezes quando ela fica bem roxeada, mais escurecida, ali tá tendo muita intoxicação, tem muitas sujeiras no sangue. Sujeira como? Por quê? Sempre perguntam. Sujeira por conta alimentar e por conta de estresse, de emocional. Agora, uma curiosidade, que a gente está falando da acupuntura, mas a gente acaba também, de uma certa forma, mexendo, porque tudo tem a ver, né? No momento que você faz essa ventosa, então você está tirando essas toxinas de dentro da pessoa? Sim, a gente consegue tirar. As ventosas, elas podem ser feitas de acrílico, tem ventosas de acrílico e ventosas de vidro, né? E quando a gente usa a ventosa de vidro, a gente usa o fogo, para a gente poder fazer a liberação miofascial, que a gente libera nas costas da paciente, a gente vai liberar toda aquela musculatura. Isso se for de forma localizada, porque se for de forma sistêmica, a gente vai ver qual é a predominância da insuficiência ou estagnação que aquela paciente está. Tipo, se for mais questão muscular ou tendinha, a gente vai usar mais essa liberação mais forte, com mais precisão. Dentro disso, eu já posso acoplar uma aromoterapia, que é a parte que estuda os óleos essenciais, os óleos vegetais. Pra gente fazer essa liberação, a gente usa, né? Muito interessante. Aí me fala dos benefícios da acupuntura. Você falou da agulha, mas se usa semente também? Usa as sementes de mostarda. E tem as sementes que a gente usa para sedar e tonificar aqueles pontos que a gente está usando, se for a auriculoacupuntura, né? Na saúde da mulher, quais são os pontos mais trabalhados? O que você tem identificado hoje? Na saúde da mulher, o que eu atendo mais dentro do meu consultório são mulheres que apresentam enxaqueca, mulheres que têm muita endometriose, mioma, síndrome do ovário policístico, mulheres com cólicas menstruais. Alivia ou pode realmente tratar e chegar a curar? Alivia e trata. Alivia e trata. São sessões. São sessões, mas de forma que a mulher ela tenha essa continuidade, essa constância. Sim. Como eu falo para as minhas pacientes, amigas e pessoas do meu convívio, a acupuntura é uma filosofia de vida. É uma manutenção de vida. Não é só você fazer hoje e daqui a 2 meses, 1 ano você fazer, que aquele sintoma ele vai estar instalado. Ainda mais se for algo crônico. Por exemplo, quando é crônico, o que pode trazer de alívio na vida dessa mulher? Exemplo, uma enxaqueca, que geralmente é crônica, né? Sim. É uma patologia crônica já em muitas mulheres. A gente pode tratar semanalmente, essa mulher ela pode ir 1 vez por semana no consultório e a gente vai fazer a questão da inserção das agulhas, a gente trabalha a questão da ventosoterapia, a gente usa muita parte da aromaterapia, que são esses óleos essenciais que vão estar agregando essa síndrome dessa mulher. E assim, são resultados, tem bons resultados e tem comprovação científica, que muitas pessoas falam que não tem, mas tem. Muitos artigos científicos. Eu sei de muitas pessoas que tinham problemas de cólica e que com a acupuntura melhoraram 100%. Por exemplo, mulheres que tinham problemas de joelho, que tinham problemas na coluna, mulheres que trabalharam alguns pontos e tiveram benefícios. Tem.
muitas mulheres que deixam de ter cólicas. Isso é Por muito interessante, tempo, muito porque tempo. permanecer com cólica constantemente não é normal, gente. É horrível. Não é normal. Cólica não é algo normal. Não é pra sair normalizando cólica, como muitas pessoas falam, né? Até antigamente, tipo, na época da minha avó, ah não, isso é normal, deixa que passa, deita, vai passar. Mas não é normal, é algo que está instalado ali dentro do seu organismo, que com o tempo ele só vai proliferando, vai aumentando silenciosamente. Que no futuro, como a gente falou, daqui a 30 anos pode vir uma endometriose, uma adenomiose, né? Miomas que estejam ali alastrando, né? o corpo daquela mulher. Relacionado à saúde dessa mulher, aquela mulher que tem uma doença crônica, que também utiliza muitos medicamentos, a acupuntura pode, de uma certa forma, também te retirar um pouco do excesso desse medicamento que muitas vezes tem no corpo dessa mulher? Não só pode, como retira. Eita, que interessante saber disso. Retira, sim. A acupuntura tem benefícios fantásticos, né? Ela alivia dores, tensões. Ela é bom para a questão até de melhorar o hábito de vida, porque depois que você passa a fazer os atendimentos, que você tem aquele acompanhamento, aquelas orientações daquele profissional, no caso o acupunturista, muda totalmente o hábito de vida daquela mulher. No caso do intestino dessa mulher, quais são os pontos que são trabalhados? No intestino, a gente trabalha muito o intestino grosso, a gente vai trabalhar os meridianos na acupuntura, né? Intestino grosso, o IG4, o IG11, que ele vai trabalhar a questão de retirar aquela dor daquele paciente, né? Isso se for inserção de agulhas. Na orelha, a gente pode trabalhar o Xemen, que é um ponto que trabalha muito a questão de diminuir essa questão, parte anti-inflamatória, antitérmico, fora outros pontos que tem. São sessões, mas que tem duração de quanto tempo cada sessão? O atendimento, se for o primeiro atendimento, o primeiro contato comigo, é 1h15, 20 minutos, porque eu vou fazer uma avaliação completa, avaliando todos os sistemas dessa paciente. Sistema urinário, gastrointestinal, todos por completo. Aí eu vou avaliar a língua, o pulso dessa paciente e vamos começar o atendimento. Aí geralmente é uma vez na semana ou então de 15 em 15 dias. Muito interessante, gente. Olha, aquelas mulheres que sofrem com cólica, mulheres que sentem dores, tem mulheres que sentem muita dor no corpo. Sim, a questão de artrose, artrite, mulheres com fibromialgia, que tem muitas mulheres com fibromialgia. Então, eu atendo muitas mulheres que apresentam fibromialgia, né? Para tirar aquela dor, aquela tensão muscular daquele corpo. Tem mulheres que elas chegam literalmente a gritar de dor, que não aguentam, que ficam acamadas, que não conseguem nem chegar aí a uma academia ou fazer uma caminhada com tanta dor muscular. Temos muitos pontos nesse corpo? Muitos. Porque a gente tem a mesmo. sensação de que só tem pontos na orelha, só tem pontos ali num determinado local. E eu estou observando aqui que são vários os pontos trabalhados, né? Os pontos a gente trabalha, como eu falei, por órgão e as vísceras. Coração, intestino delgado, bexiga, rim, fígado, baço, pâncreas, pulmão, intestino grosso. Podemos dizer que a acupuntura é como se fosse algo que você falou assim, que tem que ser constante. Na verdade, ele é um tratamento. É um tratamento. Mas tudo vai depender conforme a quantidade de vezes que você for utilizando. E a tendência é ir melhorando mais e mais. Assim, Vanusa, vai depender, assim, não é só você chegar e fazer a acupuntura. Sim, né? tem que ser analisado. Tem que analisar, essa mulher tem que ver. Ela vai fazer a sessão, a gente traça um tratamento para aquela mulher, dependendo da síndrome que ela apresenta, mas ao momento que ela sai do consultório, tem os hábitos de vida dela, tem a alimentação, tem a questão se ela é sedentária ou não, se ela faz alguma atividade física, se ela faz os acompanhamentos dela com o médico, se tem a questão da alimentação dela, que dentro da acupuntura a gente trabalha a dietoterapia chinesa, que é diferente das nutricionistas funcionais, né? Dentro da dieta, a gente vai ver e avaliar a questão da energia desse alimento. Então, tudo isso é repassado para a paciente. Porque muitas vezes você quer um cuidado, mas você não está fazendo a sua parte. Exatamente. Aí não adianta, né? Aí eu digo para as minhas pacientes, eu só sou 10% e vocês são 90%. Verdade, né? aí as mulheres também têm que se ajudar.
Você observar onde moram os pontos negativos, onde o que tem que ser trabalhado, e a pessoa vai fazer a outra parte dela. E aí, em conjunto, é que você vai ter uma vida mais saudável no dia a dia. Isso é praticamente lógica das pessoas analisarem isso. Se você só toma remédio e você não faz mais nada, obviamente uma hora esse corpo vai reagir, não tem como ele aguentar. De forma negativa, né? Com certeza. E aí, por exemplo, você que está assistindo o nosso programa, quem não vai poder fazer a acupuntura? A acupuntura, ela não tem contraindicação. Né? Mulheres gestantes, Gestantes podem fazer. Existe a acupuntura própria para mulheres gestantes da concepção ao pós-parto. Olha né? só. Essa mulher, mesmo antes de engravidar, que é a acupuntura para fertilidade, que é a minha área, né, minha especialidade. Que interessante. Ela vai nós vamos traçar esse tratamento para ela poder engravidar. A gente vai ver o que é que essa mulher não está conseguindo engravidar, o que é que está fazendo dentro do corpo dela. A gente vai, 3 meses que eu peço para a paciente, para a gente fazer esses 3 meses uma vez por semana. Bom, agora você me causou uma curiosidade. Nesse tratamento da acupuntura relacionado a essa mulher que tem dificuldade para engravidar, o que você já conseguiu observar e o que é interessante a gente falar para as mulheres que estão assistindo o nosso programa? O que eu consegui observar é que muitas mulheres, às vezes, elas estão totalmente preparadas para engravidar. Muitas das vezes é o emocional que está fazendo com que ela não... Bloqueio. Um bloqueio emocional, mental, emocional e às vezes nem tanto físico, porque essa mulher, às vezes, ela já chega para mim totalmente preparada. Valéria, eu já faço academia 3 vezes ou 4 vezes na semana, minha alimentação é bonitinha, acompanhada com nutricionista, mas o que peca é o emocional. É muito interessante que você está falando, porque eu conheço algumas pessoas que só vieram engravidar depois que adotaram uma criança. Só vieram engravidar mais relaxada, né? Depois que fizeram alguns tipos de tratamentos. Então, assim, realmente o emocional, ele influencia muito nesse bloqueio. Muito. E é onde a gente vai trabalhar esse emocional dessa paciente. Trabalhar com a acupuntura. Se tiver tensão no corpo daquela mulher, a gente pode botar uma ventosa, a gente pode prescrever chás, florais, óleos essenciais. Então é um mundo, a acupuntura é um mundo, por isso que eu falo, é uma filosofia de vida, né? Muito bom, gente. Gostei de tê-la trazido aqui para o nosso programa. As pessoas que quiserem entrar em contato com você, qual é o Instagram? O meu Instagram é acupuntura Valéria Santos. E eu tenho o meu consultório, né, que eu atendo, fica ali próximo ao Banco do Brasil, na Pissarra. Tá certo, olha só. Então você que está assistindo o nosso programa, que sente que precisa cuidar da sua saúde, mulher, não pense 2 vezes, tá bom? Não fique guardando problema dentro de casa, não. Busque uma especialista, uma profissional que entenda sobre o assunto.